Glória a Deus. Você está feliz ou você é feliz? Tem um pessoal que não aprendeu ainda, né? Aleluia, o Senhor é bom em todo tempo, irmãos. Bom, vocês já viram aí, nós vamos falar sobre prosperidade, né? Uma vida de prosperidade. Eu sei que eu já ministrei algumas vezes sobre este assunto, sobre esse tema, mas recentemente eu estava ministrando na Escola Essência, no nosso centro de capacitação ministerial, sobre esse tópico, sobre esse assunto, sobre a prosperidade bíblica. E o Senhor falou fortemente ao meu coração enquanto ministrava essa matéria, e orando ao Senhor, consultando ao Espírito Santo de Deus, sobre o que havia de falar essa noite, veio muito forte ao meu coração. E enquanto eu orava essa semana, Deus falou fortemente comigo que nós estamos em um tempo onde nós precisamos romper, literalmente, nessa área, na parte de prosperidade. O Senhor falava comigo e eu indagava Ele, eu dizia a Deus, eu vou ministrar mais uma vez sobre esse tema. Quantas vezes mais será necessário eu ministrar sobre este assunto? E o Senhor disse para mim, todas as vezes que eu mandar, até que o meu povo aprenda a viver em prosperidade. E assim que o meu povo aprender em viver em prosperidade, você vai continuar ministrando para que eles nunca percam a prosperidade, para que eles permaneçam nessa vida de prosperidade. Então eu pedi para o pastor Claudinho, pastor, eu vou precisar de 2 domingos, porque é muita coisa que o Senhor falou ao meu coração. E aí ele me deu 2 domingos, por isso que nós vamos fazer uma série de mensagens sobre esse tema, vida de prosperidade. Então hoje é a parte 1, amém? Fala para o seu irmão aí, hoje é a parte 1. Semana que vem tem a parte 2. Aleluia. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Se você está aqui apenas como ouvinte da palavra, essa palavra vai entrar pelos seus ouvidos, vai passar pela sua mente, e vai sair pelo outro ouvido. Não vai brotar, não vai fluir, não vai produzir. A sua vida vai continuar do mesmo jeito. E você ainda vai ficar questionando a Deus depois. Por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não mudam? Mas, se essa palavra, se você agarrar essa palavra, independentemente se você gosta do ministro ou não, amém? Independentemente se você vai com a minha cara ou não, ou com a cara do pastor Claudinho, ou seja, com a cara de qualquer ministro que está aqui. Independentemente disso, irmãos, atente o seu coração para a palavra de Deus. Se você não vai com a minha lata, e eu não estou dando indireta em ninguém, pelo contrário, é porque às vezes isso pode acontecer. Não interessa. Interessa que aquilo que está sendo ministrado corresponde com a palavra, e é a verdade. Se corresponde com a palavra, se é a verdade, agarra. Pega, que nem pitbull no osso. Já viu pitbull no osso? Tenta tirar o osso do pitbull. Você acha que você vai conseguir? Tem que ser assim, meu irmão. Quando a palavra for liberada, agarra, que nem pitbull no osso. Ninguém pega de mim isso aqui. Ninguém tira do meu coração. Ninguém ousa tocar naquilo que foi liberado. Porque eu vou agarrar e vou colocar em prática. Eu vou viver. Irmãos, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai viver experiências sobrenaturais. E você vai testemunhar. Sabe, nós temos já pessoas aqui que têm agarrado essa mensagem, que têm agarrado essa palavra. Não só falando de prosperidade, mas tudo aquilo que tem sido pregado e ministrado aqui. E algumas dessas pessoas já têm testemunhado aquilo que Deus tem feito na vida delas. Sabe, a comunidade Batista Shalom, algo que o Espírito Santo tem falado para mim, não será apenas mais uma igreja aqui na cidade de Vinhedo, mas nós estamos caminhando para ser uma referência nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro. Talvez você pode olhar para o seu lado e ver algumas cadeiras vazias, e você pode estar pensando, como que é uma igreja que tem algumas cadeiras vazias, que nem está plenamente lotada, pode viver essa prosperidade, ser evidência nesse lugar.
Meu irmão, você acha que eu estou preocupado com cadeira vazia? Eu não estou nem aí para as cadeiras vazias, sabe por quê? Porque aquilo que está sendo pregado, ministrado e ensinado é aquilo que vem diretamente do coração de Deus. A obra não é minha, irmãos, a obra é dele, a obra não é do pastor Claudinho, a obra é dele, nós só estamos andando em obediência à palavra. E nós sabemos que nós vamos colher um bom resultado nesse lugar. Não só porque nós temos membros lindos, maravilhosos e bonitos. Receba aí, irmão. Amém. Não é só por isso, mas é porque o Senhor tem um plano para esse lugar. O Senhor tem um plano para a sua vida. Algo que Deus soprou no meu espírito, e eu vou liberar aqui esta noite para você independentemente do bairro em que nós estamos, ser considerado um bairro de baixa classe, um bairro de baixa verba, vamos dizer assim, onde as coisas aqui são mais baratas do que em outros bairros. A comunidade Batista Shalom será uma referência na cidade de Vinhedo. Nós vamos viver o melhor dessa terra, nós vamos ter o melhor dessa terra nesse lugar. As pessoas vão olhar e vão dizer, como pode uma igreja lá na Capela poder usufruir de tanta prosperidade desse jeito? É porque nós servimos a um Deus vivo e poderoso, e nós somos obedientes àquilo que Ele tem colocado de visão neste lugar. Porque não significa nada, não significa absolutamente nada, o que está na sua conta, o que está no seu bolso, o que está dentro da sua geladeira, não significa nada o bairro que você mora. Sabe, irmão, você vai começar a andar por aí dizendo assim, onde é que você mora? Eu moro na Capela, aleluia, eu tenho orgulho, e as pessoas vão começar a olhar e vão falar assim, rapaz, como pode alguém lá da Capela prosperar tanto assim? Aleluia, receba, irmãos, receba aí. As pessoas de bairros mais nobres vão olhar para esse local e vão vir congregar aqui, nesse lugar aqui, ó. Sabe por quê? Porque elas não vão confundir, e nem eu, nem você, a partir desta noite, humildade com pobreza. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, amém? Fala assim comigo, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Amém? Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é quando você desconsidera o que está no seu coração para considerar o que a palavra de Deus diz. Obediência é deixar de lado o seu orgulho para ser obediente à palavra. Isso se chama humildade. É você desconsiderar o que tem na sua conta, por mais que você possa estar cheio de dinheiro, mas você anda humilde, você não anda com o nariz empinado, pelo contrário, você anda na graça, na dispensação do Senhor, você cumprimenta as pessoas, você ama as pessoas, você abençoa as pessoas, na medida em que o Senhor vai te direcionando, você vai usufruindo e também vai desfrutando, e também vai abençoando os outros. Pobreza é quando você fica andando na miséria, de miséria em miséria. Ao invés de andar de glória em glória, de fé em fé, em glória, você anda em desgraça, em miséria em miséria. Isso é pobreza. Mas o Senhor não nos deu um espírito de pobreza, mas o Senhor nos fez homens e mulheres prósperos. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ler o primeiro texto. Está recebendo aí? Glória a Deus. Coloca para mim, por gentileza, se puder. O livro, Salmos, no capítulo 35, versículo 27. Nós vamos ler na versão Almeida, Revista Atualizada. Na versão ARA. Diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, ou em outras versões diz na minha justiça. E digam sempre. Digam quando? Fala para o seu irmão, é sempre, irmão. Aleluia. Cantem de júbilo e se alegram os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz ou tem prazer na prosperidade do seu servo. Já vamos começar com essa pancada. Fala comigo assim: o Senhor tem prazer na minha prosperidade. Aleluia. Agora olha para o seu irmão, bem na bolota dos olhos dele, e diz para ele assim: o Senhor tem prazer
na sua prosperidade. Agora olha para o outro irmão que está do outro lado, que não é o seu parceiro, sua esposa, nem seu filho. Olha na bolota do olhinho dele de novo e diz para ele: o Senhor tem prazer na sua prosperidade. Aleluia! Você está entendendo hoje, meu irmão? Eu vou bombardear a tua mente sobre isso. O Senhor ama a prosperidade do seu servo. O Senhor tem prazer em que eu e você andemos em prosperidade nessa terra. Eu não estou falando de prosperidade eterna, não. Eu estou falando de prosperidade terrena, natural. Interessante que o texto não diz que o Senhor tem prosperidade na tua miséria. O Senhor não tem prazer na tua miséria, na tua derrota. O Senhor não tem prazer na tua pobreza. E eu sei que isso muitas vezes fere o coração de muitas pessoas. É como se fosse um soco na boca do estômago de alguns. Porque ao longo da vida foram ensinados pela religiosidade que não, o crente tem que ser pobre. O crente tem que comer o pão que o diabo amassou. Não, o crente não pode ser rico, imagina, misericórdia. Tem crente que quando começa a prosperar, já começa a ficar com medo e diz: está amarrado, em nome de Jesus, eu estou prosperando muito, alguma coisa de errado está acontecendo, porque não pode, porque eu tenho que ser humilde, tenho que andar humildezinho nessa terra, eu não posso ser dominado pelas coisas da terra. Não, as coisas da terra não podem me dominar. Não, eu tenho que dedicar a minha vida ao Senhor, em primeiro lugar, e não as coisas da terra, as riquezas, porque olha só o que aconteceu com o jovem rico. Misericórdia. Jesus falou: vende tudo que você tem e me segue. E ele abaixou a cabeça, colocou o rabinho entre as pernas e foi embora. E aí os discípulos perguntaram: mestre, o que acontece, mestre? Aí o mestre disse: olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos se desesperaram e disseram: mestre, o que faremos, pois, com estes? Aí Jesus disse: o que é impossível ao homem é possível para Deus. Não, eu não posso, riqueza. Distorcem totalmente o contexto dessa passagem bíblica, onde Jesus, absolutamente em nenhum momento, está falando de dinheiro, mas ele estava falando do coração do homem. Jesus não estava dizendo: olha, tem um problema aí, você tem muito dinheiro, e quem tem muito dinheiro não pode me servir. Jesus não disse isso. Jesus queria saber onde estava o coração dele, porque no contexto ele diz para Jesus: Jesus, eu quero ser teu servo, quero te seguir, o que eu devo fazer? Bom, primeiramente você tem que guardar os mandamentos. E aí a resposta dele foi: bom, isso eu já guardo desde a minha mocidade. Olha, muito bem, parabéns. Agora tem um detalhe, vamos fazer o seguinte: você possui muitos bens, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E ele foi embora. Por quê? Porque ele decidiu no coração dele servir ao dinheiro, servir às riquezas, do que servir ao Senhor. E o problema não está no dinheiro, mas o problema está no seu coração. Mas Jesus não tem problema com dinheiro, porque Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, aleluia. Se ele tivesse com problema de dinheiro, ele não teria feito você herdeiro dele, do Deus que é o dono do ouro e da prata. Mas as pessoas distorcem, elas ficam: ai, Jesus, não sabe o que é, eu sou um derrotado. Não, eu sou derrotado. Meu Deus, eu sou o vermezinho de Jacó, aleluia. Não, é porque eu sou uma lagartixa sem rabo. Não, eu sou um pedaço de caco que coçou as feridas de Jó. Não, porque eu sou a bereba de Jó. Não, eu sou a catota do mendigo. Eu não sou nada. Eu sou uma barata sem asa, uma lagartixa sem rabo, bagaço da laranja. Quem sou eu?
Jesus veio na terra por causa dos pobres. Um discurso meramente religioso, mas que nunca vi na Bíblia. Amém? Você está entendendo aí? Mas olha o que o texto diz. Deus tem prazer enquanto o homem, os seus filhos, prosperam. Enquanto você está prosperando, andando em prosperidade, Deus tem prazer na sua vida. Mas, se você não anda em prosperidade, Deus não tem prazer na vida que você está vivendo. Deixa eu repetir de uma outra forma, para que você não entenda de forma errada. Deus não está dizendo que Ele não ama você, porque você talvez olhe para a sua vida e não se veja próspero. Deus está falando sobre a sua forma de viver. A forma que você está vivendo, sendo enganado pelo diabo, pelas mentiras que ele tem colocado dentro de muitas igrejas. É por isso que tem igrejas por aí que não duram 3, 4 anos e estão fechando as portas. Porque elas falam isso, não, nós temos que ser humilde. Oh, aleluia. Não. E aí não tem dinheiro para pagar a conta, não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para investir no terreno, não tem dinheiro para investir numa construção, não tem dinheiro para absolutamente nada. Aí as pessoas vão olhar e falar assim, eu? Ser crente? Para ver uma miséria dessa daí? Até parece. Fica aqui nessa minha vida mesmo, não faço nada de errado, sou trabalhador, faço tudo certinho, para quê? Só que o Senhor tem prazer na sua prosperidade, e não é na sua miséria. Amém? Então, um silêncio. Deus não tem prazer na sua pobreza. Fala comigo, para você começar a renovar sua mente agora. Fala assim, Deus não tem prazer na minha pobreza. Deus tem prazer na minha prosperidade. Aleluia, aleluia. Espírito de religiosidade tem atacado muitas pessoas. Pessoas acham que prosperar é pecado. Prosperar não é pecado. Sabe por quê? Porque Jesus é rico. Só 2 amém. Você tem problema de dizer que você é rico, irmão? Então diz, eu sou rico. Não, mais forte, fala, eu sou rico. Tem gente que tem tanto problema com dinheiro, que fala assim, eu sou rico, misericórdia. Não, teve uns irmãos que ficou no meio do caminho, aí eu sou. Para ver o que os irmãos estavam falando. Será que está todo mundo falando também? Eu vou falar também. Não, diz com ênfase, fala, eu sou rico. Aleluia, sabe o que o Espírito Santo está falando para mim? Que tem pessoas aqui nesse lugar que vão passar desse ponto de riqueza e se tornarão milionários. Aleluia, eu não estou falando isso para encher o teu coração de alegria só não, eu estou falando isso porque é a verdade. Nem todos, escuta, entenda, nem todos foram chamados para ser milionários, bilionários, multimilionários, nem todos foram chamados para isso, mas muitos foram chamados para serem milionários. Por quê? Porque essas pessoas escolhidas por Deus para serem milionários, é essas pessoas que vão ajudar a investir na obra do Senhor. Aleluia, toma posse. Entende, irmãos? E não adianta ficar com medo de falar, será? Eu, rico, milionário, será? Que será? Será já é dúvida, é contra a fé. Você tem que agarrar e tomar posse daquilo que o Senhor diz a teu respeito. Nós vamos ler bastante coisa, mas antes nós partimos para alguns textos mais diretos, isso nós vamos fazer muito mais na semana que vem, na próxima ministração, nós vamos trabalhar a nossa mentalidade sobre essa questão de riqueza. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Deixa eu te dizer algo. Tem pessoas que ainda têm um pensamento de que é um pobre coitado pecador, um miserável pecador. Isso é espírito de religiosidade. Se você ainda tem esse pensamento de que você é um pecador,
Isso é falta de prosperidade na sua vida. E quando eu falo prosperidade, irmãos, eu não estou falando apenas de dinheiro. Dinheiro faz parte da prosperidade. Mas prosperidade não é ter dinheiro. Porque eu conheço muita gente rica, milionária e não é próspero. Família destruída. Casamento destruído. Projetos, sonhos totalmente destruídos. Totalmente perdidas. Tem tudo e não tem nada. É tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Porque do resto não tem nada. Um vazio no peito. Aí você olha, a conta está cheia, mas por dentro há um vazio. Então ela não é próspera, ela só tem dinheiro. Prosperidade não tem apenas a ver com dinheiro. O dinheiro é só o resultado daquilo que o Senhor já fez por você. Prosperidade é uma nova vida em Cristo Jesus. Eu vou te dar uma ideia, para você entender um pouquinho do que pode se tornar prosperidade, o que pode ser prosperidade. Por exemplo, se você for lá em Angola, um exemplo, lá a prosperidade para eles lá é o irmão comprou uma bicicleta. Pai, você viu, irmão? Comprou uma bicicleta, barra forte ainda, meu louco, tá prosperando. Lá na Angola, ter uma bicicleta já é prosperar. Lá na Angola, ter um telhado, uma casa com um telhado de zinco, já é prosperidade. Porque lá o telhado de barro, com aquelas folhas, como é que fala? Aquelas palha. Aí o irmão vai lá e crê. Não, eu creio, amém. Aprendeu sobre prosperidade. Não, eu creio que na minha casa eu vou ter um telhado de zinco. Aí comprou o telhado de zinco, colocou. Os irmãos falaram, nossa, está prosperando, hein? Olha lá, você viu a casa do irmão? Telhado de zinco, nossa. Prosperidade. O que é prosperidade? É tudo aquilo que você não tem, você passa a ter. É tudo aquilo que você não era e você passa a ser. É tudo aquilo que você não possuía e passa a possuir. É tudo aquilo que aos seus olhos naturais você não poderia alcançar, mas de repente o Senhor te abençoa tanto e as coisas chegam até você, as pessoas vão olhar e vão dizer, o que aconteceu? Como é que foi que isso aconteceu na vida dele? É que nem, irmãos, um cabrito pendurado no meio de um poste. Ninguém sabe como foi parar lá, mas só sabe que se ele está lá é porque alguém botou. A mesma coisa, as pessoas vão olhar para você e vão te comparar um cabrito em cima de um poste. Ninguém sabe como é que você foi parar lá, mas só sabe dizer, alguém botou ele lá. Sim, o meu Deus me tirou de um lugar onde as pessoas achavam que eu não poderia chegar e Ele me colocou lá. Ninguém sabe como, ninguém sabe de que jeito. Nem você sabe. Eu só sei que eu estou aqui. Eu sei que eu cheguei. Eu sei que eu tomei posse da prosperidade que Deus me deu. Então, quando você pensa, eu sou um pecador ainda, mentalidade infrutífera, falta de prosperidade, porque você era um pecador. Mas em Cristo Jesus, você passou a ser justiça de Deus, santo. Porque Ele te justificou, porque Ele te salvou, porque Ele derramou o teu sangue para nos salvar, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E você precisa permanecer nessa posição de filho, de próspero, de suprido, de sarado, de alegre, aleluia. Diga assim, eu não sou uma igreja militante, eu sou uma igreja triunfante. Aleluia. O que isso significa? Significa que você não está militando, lutando para alcançar alguma coisa. Não, não. Você já alcançou em Cristo Jesus. Você já está no triunfo de Cristo. Você só precisa se manter lá, nessa posição de próspero, de suprido, de sarado, de abençoado. Aleluia. Então o texto diz, vamos lá. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8. Tem como colocar? Tem alguém lá? Eu vou ler também na versão Almeida Revista Atualizada. Diz assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico. Já começa aí. Jesus é pobre ou é rico? Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Mas sabe o que é mais interessante? Como o texto começa. Ele diz, conheceis a graça. O texto já começa falando que você precisa conhecer a graça. A palavra de Deus diz, o meu povo sofre, ou está sendo destruído, Oséias 4:6, por falta de conhecimento. Quando você não conhece, você não usufrui.
Como é que você vai usufruir de uma coisa que você não conhece, você não sabe como que chega, você não sabe como que pega, você não sabe como que alcança? Então é por isso que o povo de Deus está sendo destruído, por falta de conhecimento. Não é pelo diabo, não é pela macumba, não é pela magia negra, não é pela galinha preta que jogaram na sua casa, pela canjica batizada que jogaram no seu telhado. Não, meu irmão, não é por nada dessas porcarias, não. Você é filho de Deus, essas coisas não pegam em você. Você não entendeu ainda, não? Mas será, pastor? Será que não pega? Não, não pega. Casa vazia, o diabo pode entrar, está abandonada, não tem dono, então está vazio. Aí o diabo entra, mete o pé e entra. Mas casa que tem morador habitando, o diabo não é nem doido de entrar, porque quem habita aí não é qualquer um, mas é o Espírito Santo de Deus. Casa cheia não tem lugar para o diabo. Se você é nascido de novo, macumba não pega em você. Só aí já te faz próspero. Então para de ficar com medo dessas porcarias. Aí eu vou fazer uma macumba para você. Que faça 10, faça 15, faça 20. Não vai adiantar de nada. Vou botar teu nome na boca do sapo, vou amarrar, vou jogar no lago. Joga no lago, na praia, no rio, joga onde você quiser, na represa, afunda no poço da sua casa, faz o que você quiser. Macumba não pega em crente, macumba não pega em filhos de Deus, porque nós somos prósperos em Cristo Jesus. Casa cheia, o diabo não pode entrar. Já começa por aí, irmão. Você carrega a luz, você carrega a palavra. Toma posse logo de uma vez. Ande em autoridade sobre essa terra, você é próspero. Então você precisa conhecer. Conheça a graça. O povo está sendo sofrido por falta de conhecimento, cegueira espiritual. As pessoas não sabem o direito que têm, as pessoas não sabem quem são em Cristo, as pessoas não sabem o que tem nele, o que podem nele. Aí fica, para onde eu vou? Aí qualquer ensinamento religioso a pessoa cai. Aí vai na igreja. Não, irmãos, porque se você pagar R$1.000 por uma caneta santa de Israel, e tudo que você assinar com essa caneta vai chegar em você, aleluia. Aí o irmão vai lá, é sério, será que é? Paga R$1.000 por uma caneta de R$1. Aí assina qualquer tipo de documento, assina, pede até um talão de cheque lá no banco para começar a assinar cheque aquela caneta. Não, porque agora vai chegar. Toma um prejuízo da bexiga e depois não sabe por quê. Por quê, Jesus? Por quê? Por quê? Por falta de conhecimento da palavra. O povo está sofrendo, está sendo destruído porque é ignorante. Porque é burro, vamos dizer com as palavras certas e corretas. Porque não lê a Bíblia, porque é preguiçoso. Eu espero que vocês não tenham se identificado com isso. Se identificou, toma essa lapada e aprenda a não cair mais no mesmo erro. Vocês não gostam, né? Mas tem hora que tem que dar umas lapadas, irmão, porque o Senhor me deu essa lapada primeiro. Falta de conhecimento faz as pessoas andarem no limbo, escorregarem, perderem o melhor de Deus, usufruir o melhor de Deus. Irmãos, chega. Está na hora de você se posicionar em Cristo. Está na hora de você buscar a verdade, buscar a palavra, o pleno conhecimento da palavra. Porque em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade. O segredo está no conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser liberto da ignorância? Quer ser liberto da falta de conhecimento? Busque a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Busque a verdade. Busque o pleno conhecimento da verdade. Mergulhe no pleno conhecimento da palavra. E você não será mais destruído. Então o texto começa conhecendo a graça. Quando você conhece a graça, aí tudo muda. E o que é graça? Então vamos lá, vamos conhecer o que é graça. Eu sei que eu já preguei sobre isso, mas vamos falar de novo. Graça no dicionário é, se você não anota, não tem o costume de anotar, passe a ter o costume de anotar tudo, para não entrar num ouvido e sair pelo outro, amém? Graça é aquilo que dá alegria, isso está no dicionário, tá? É aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça de discurso, boa vontade, amável bondade, favor. Graça também é força, graça também é proteção, graça também é poder de Deus. E o principal, graça é a capacitação sobrenatural de Deus.
Porque tem gente que pega aquele contexto pequenininho de graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Oh, glória. Isso aí é só um pedacinho do que é graça. Mas graça não é só favor imerecido. Graça é muito mais. É a capacitação sobrenatural de Deus na sua vida. Graça é alegria, como eu já falei aqui. É deleite, é prazer, é doçura, charme, amabilidade. Graça de discurso, boa vontade, amável bondade, é um favor. Graça também é força, também é proteção e poder de Deus. Então, quando eu conheço o que é graça de Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu tenho o favor de Deus, a capacitação sobrenatural de Deus na minha vida. E o que é capacitação sobrenatural de Deus? Significa que aquilo que naturalmente você não tem condições ou não pode fazer, Ele te capacita a fazer. Não, você não entendeu, porque se tivesse entendido, já estava pulando, se alegrando e dando glória a Deus. Aquilo que você não tem condições, eu não tenho condições de ser milionário, eu não tenho condições de ganhar muito dinheiro, eu não tenho condições de muitas coisas na minha vida, de alcançar um determinado ministério, um chamado, eu não tenho capacidade de conseguir recuperar a minha família. Exatamente, aquilo que você naturalmente não tem capacidade de fazer, a graça de Deus, o favor de Deus te alcança e capacita, te levanta, te fortalece a você conquistar aquilo que naturalmente você não poderia fazer, mas a graça de Deus te coloca nessa posição, te capacita. Isso é graça. Então conheceis a graça. Graça de quem? De Jesus. Você está lendo aí? Vamos lá. Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ele era rico, irmãos, se fez pobre. Por que ele se fez pobre? Por amor de vocês, de vós, de nós. Por amor de vós. Para quê? Para que pela sua pobreza, vós nos tornássemos, ou tornasseis, ricos. Aleluia, glória a Deus. Você não se alegra, não? Fala assim, eu sou rico. Isso, vai meditando nisso aí. Vai renovando sua mente. Ele era rico, ele é rico. E aí ele olhou aqui para a terra, o homem sem Deus, no pecado, um vazio eterno, condenado ao inferno, pecador. E aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer algo em prol dos filhos, ou dos que eram filhos que passaram a ser criação. Vamos fazer o seguinte, eu que sou rico, vou me fazer pobre. O que é se fazer pobre? Não estou falando de dinheiro, não, irmãos. Apenas de dinheiro. Está falando de posição. Nós estávamos numa posição desfavorável. Doentes, condenados ao inferno, sem Cristo. Aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Eu vou me fazer pobre. Eu vou deixar aqui nos céus o meu poder, a minha glória, a minha riqueza. E eu vou descer na terra. Me fazer pobres como vocês, para que através da minha pobreza aí na terra, vocês que são pobres, possam se tornar o que eu de fato sou aqui no céu, rico. E aí o que é que ele fez? Ele viveu nessa terra, ele pagou um preço, que era meu e seu. Ele não tinha errado, ele não tinha pecado, ele não tinha o porquê pagar preço de ninguém, porque ele nunca errou, nunca pecou, mas ele fez isso em nosso lugar. Sabe como é que se chama isso? Processo de substituição. Na verdade, começa com outro processo, chamado processo de identificação. Ele se identificou comigo e com você. Ele estava lá em cima, você estava aqui embaixo. Vou dar um exemplo, vem cá, pastor Ciro. Para ficar mais claro para você, fica aqui do meu lado aqui. Entenda, irmãos, pastor Ciro, o homem caído. Amém? Não é. Amém? Só a representação. Eu aqui, Jesus. Amém? É que eu gosto de chamar ele de Jesus, é a nossa intimidade, entendeu? E aqui então Jesus, uma posição alta, o Ciro como homem, numa posição rebaixada. Aí eu olho para ele e falo assim, Ciro, vamos fazer o seguinte, você está muito mal nessa posição, está muito feinho nessa posição aí. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar de lugar? Você vem para cá e eu venho aqui no seu lugar. Agora eu vou ser pobre e você vai se tornar rico.
Eu vou ser o que você era, então você vai passar a ser o que eu sou. Foi isso que Jesus fez. Obrigado. Foi isso que Jesus fez. Ele se identificou conosco e falou assim: agora vamos mudar. Ele nos substituiu. Então ele pagou o preço que o homem não poderia pagar. Ele morreu numa cruz, derramou todo o seu sangue, foi condenado por causa dos nossos pecados, mas Deus o ressuscitou dos mortos, usando, conforme diz lá em Efésios 1:19, um poder sobre-excelente para ressuscitar Jesus dentre os mortos. E a Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e agora nós estamos assentados nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Então ele nos tirou de um lugar de pobreza e nos colocou num lugar de riqueza. Ele disse assim: vamos fazer o seguinte, me dá aqui a sua pobreza e eu vou dar para você a minha riqueza. Faz o seguinte, me dá aqui a sua tristeza e toma aqui a minha alegria. Me dá aqui a sua doença e toma aqui a minha cura divina. Me dá aqui tudo que não presta e eu vou dar para você tudo que eu sou. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus. É isso que o texto está dizendo. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Fala assim: eu sou rico. Aleluia. Irmão, você vai falar essa frase hoje a rodo. Glória a Deus. Mas sabe, irmãos, tudo que Jesus fez começa no Espírito. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz: aquele que está em Cristo é uma nova criação. Não é uma criação reformada, mas é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, ou em outras versões diz, ficaram para trás. É isso que tudo, fala comigo, tudo. Pergunta para o seu irmão, você sabe o que é tudo? Agora dê a resposta a ele, tudo é? Tudo é tudo. Aleluia. Em Cristo você passou a ser uma nova criação, as coisas velhas se passaram, e agora tudo se fez novo. Você passou a ser próspero aí, ó, na sua nova vida em Cristo. Você era um miserável, um coitado, um derrotado. E aí agora, em Cristo Jesus, você passou a ter uma nova vida. Agora você passou a ser próspero, suprido, sarado, feliz, alegre, bonito, aleluia. Porque está na Bíblia que a alegria do Senhor é a nossa força, que mais? Olha, nesse era até fraco, agora você é forte. Que um coração alegre faz o quê? Formoseia o rosto, aleluia. Vê seu irmão que está com cara de pobre ou com cara de próspero. Cara de pobre é aquela cara amarrada, que está pensando na conta que tem que pagar amanhã e não sabe como é que vai fazer. A cara de próspero é aquele que tem cara que está crendo no Senhor, que as suas contas já foram pagas, aleluia. Glória a Deus. Irmão, faz cara de rico aí, irmão, dá um sorriso, aleluia. Precisamos então, irmãos, agora fazer o quê? Começar a renovar nossa mente, nessa verdade, que agora eu sou próspero, eu tenho uma nova vida, porque a sua prosperidade começa agora no Espírito. Quando Deus nos criou, Ele colocou o Espírito Santo, o Espírito dele, dentro do homem. Por causa do pecado, o Espírito se retirou do homem. Por isso que o homem andava condenado, por isso que o homem era um pecador. Porque um pecador não pode carregar o Espírito Santo. Mas agora, na sua nova vida em Cristo Jesus, Ele te deu condições de poder carregar novamente o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não pode habitar em vida de pecador. É por isso que você tem que confessar ao Senhor como seu Senhor e Salvador. Reconhecê-lo Ele como seu Senhor e Salvador, para que o Espírito Santo possa acessar a sua vida. E agora, você poder ser uma casa cheia. Aleluia, andando em prosperidade divina. Então, irmãos, o que eu estou dizendo é que a parte espiritual já está pronta, resolvida. Amém? A parte espiritual nós não poderíamos fazer. Esse preço nós não poderíamos pagar, Ele pagou por nós. Ele pagou para nós. Então, agora, o nosso espírito foi religado com Deus. Jesus disse para os seus discípulos, olha, vai chegar um momento que eu vou ter que ir embora.
Mas eu não vos deixarei sós, enviarei o outro, o Paracletos, o Espírito da verdade, para que ele possa habitar dentro de vocês. O Espírito Santo não podia vir se Jesus não morresse, ressuscitasse. Jesus precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir. E isso já aconteceu. Por isso que você não é mais um pecador. É por isso que você não é mais um miserável, um pobre, um coitado. Por isso que agora você é rico, próspero, suprido, alegre, mais que vencedor. Porque o Espírito Santo habita em você, porque foi o que Jesus fez. Então a parte espiritual está pronta, resolvido. Estamos religados novamente com o Pai. Agora, tem uma outra parte, que essa parte não é com o Senhor. Essa parte agora é comigo e com você. Olha o que aqui diz. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler Tiago 1, 21 e 22. Entende, irmãos? Quando Jesus ressuscita, a parte espiritual foi resolvida. O espírito, a alma e o corpo, que é o que você é, amém? 2 Tessalonicenses 5, 23, diz que nós somos espírito, habitamos numa alma e possuímos um corpo. Amém? A alma, ela é formada por mente, vontades e emoções. São essas três coisas. A mente, o que é a mente? É o seu racional, a sua psique. É aquilo que você, quando acorda todo dia, faz as contas. Não, eu tenho que fazer isso, eu vou trabalhar, vou sair tal horário e tal, não sei o que tem, no final do mês eu vou receber tanto, eu tenho tanta conta para pagar, bom, dá para mim comprar isso, dá para eu pagar isso, vai sobrar isso, pô, acho que dá para investir num carro, não dá para pagar isso aqui, dá para comprar um tênis, dá para comprar alguma coisa, sei lá. Dá para fazer um investimento, não dá, meu Deus, o que eu faço? Ih, faltou dinheiro, lascou, como é que eu vou fazer? Seu racional. Então eu preciso equilibrar aqui, economizar aqui, fazer isso aqui e tal. Não, se eu investir nisso pode dar certo, mas é um risco e tal. Sua psique, o seu racional, sua mente, natural. Amém? Agora também a sua mentalidade também tem emoções. Quando você está bravo, nervoso com seu marido, aleluia. Aí você abre a boca para fazer elogios a ele, glória a Deus. Né? Aí você manda um monte de elogio bonito para ele, assim. Aí depois no final, que se acaba os elogios, aí você vai pedir perdão para ele, diz assim, ai amor, sabe o que é? Eu estava nervosa. Eu falei da boca para fora. Emoções. Ou quando você está muito emocionado, e você entra numa loja, você se emociona com uma roupa linda, e você tem o dinheiro da conta. E o dinheiro da conta é o mesmo valor do dinheiro da roupa. Aí você pega um vendedor ou uma vendedora top, aquelas que estudaram vendas mesmo, e ela entra no seu emocional, e ela fala assim, mas você merece. Aí você fala assim, aí é verdade, né? Eu mereço, né? Eu só pago conta, essa conta pode esperar um pouquinho, aí você entra na emoção e compra a roupa, dá uma semana depois, o telefone não para de tocar, as cobranças não param de vir, e você fala, eu me arrependi, a roupa nem ficou tão bonita assim em mim. Emoção. Isso também é composta a sua alma e as suas vontades. Hoje eu estou com vontade de passear. Emoção. Hoje eu estou com vontade de dormir o dia inteiro. Vou desligar o celular, ninguém vai me achar. Vou arrancar a campainha da tomada, trancar a porta, o portão. Vou tacar os cachorros para dentro de casa, para eles não latir no portão, para não me denunciar. Eu vou ficar o dia inteiro em casa. Suas vontades. Hoje eu estou com vontade de não fazer nada, estou com vontade de sair, estou com vontade de passear, estou com vontade de ir para a praia, mas não tenho dinheiro, então vou ficar em casa mesmo. Vontades. Então a sua alma é dividida, mente, vontades e emoções. Amém? Mas olha só o que Tiago diz. Portanto, Tiago 1:21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. O que é que você precisa fazer? Acolher. Responsabilidade sua, minha. Acolha com mansidão. O quê? A palavra em vós implantada. Que palavra é essa aqui? Fala para o seu irmão, palavra de Deus. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha, acolher e com mansidão a palavra implantada em nós. O texto que está dizendo, mas o texto começa, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Primeiro você tem que despojar, tem que tirar toda impureza, acúmulo de maldade, aí você recebe, acolhe a palavra com mansidão, aleluia, em voz implantada.
E essa palavra, olha o que a continuação diz, a qual essa palavra, é poderosa. Para quê? Para salvar a sua alma. Poderosa para salvar o quê? A alma. O que é a alma mesmo? Mente, vontades e emoções. A palavra, ela é poderosa para salvar a sua mentalidade, para salvar as suas vontades e para salvar as suas emoções. Porque pessoas movidas pela alma são movidas por impulso, são movidas só pelas vontades que têm, e que se lasque, vou comprar mesmo que eu tenho vontade, e se lasque todo mundo. Ou apenas pela sua mentalidade, medroso, não tem medo de arriscar, não tem medo de fazer nada, porque fica sempre naquela paranoia. Não, hoje não vai dar, não vai dar, não vai dar, não, tenho que organizar, não, tem que guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro. Aí guarda, não investe, não usufrui. A esposa fica em casa, os filhos ficam em casa, se mata de trabalhar, dá um infarto, morre, aí ela casa com o Ricardão, aí acabou com tudo, vai gastar todo o dinheiro que você guardou. E você trabalhou, e ficou em casa. Morreu. E o outro que vai usar o dinheiro seu. Besta, burro. Psique. Então a palavra de Deus é poderosa até para te salvar disso. Para você não ficar com medo, pensar tanto. Ai meu Deus, e agora? Não, tem que pensar. Não, tem momento, irmãos, que você tem que pedir a direção do Espírito Santo. Deus, eu estou com medo de investir nisso, de investir naquilo, porque eu fiz as contas e o dinheiro não vai dar. Mas se o Senhor disser para mim, eu vou. Aí o Senhor vem e fala assim, vai. Sério, Jesus? Vai. E aí? Ah, mas melhor não, porque eu fiz as contas aqui, Deus. Vai. Pessoas que são movidas por alma têm medo de ser guiado pelo Espírito Santo. E aí não usufrui, não rompe, não prospera. Porque o fato de você estar na igreja, o fato de você ter nascido de novo, de você ser próspero, não significa que você está prosperando. Próspero é sua posição. E aí? Depois disso é com você. Prosperar é um ato que você tem que decidir fazer ou não, de acordo com a posição que você já está, de próspero. Fala assim, eu sou próspero. Agora eu pergunto, será que você está prosperando? Esse é o ponto. E aí vai demandar do quê? Da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a sua alma. Como é que eu salvo a minha alma, então? Através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem o poder para renovar a sua mente. Abre comigo. Vamos continuar o texto aqui. Porque ele continua. Ele diz lá no versículo 22. Vamos ler o 21 e o 22 juntos. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra de vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes. Aleluia. De quem? Da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Receba a palavra, que ela é poderosa para salvar a sua alma, mas não seja apenas ouvinte dessa palavra que você recebeu, mas agora seja obediente a ela, torne ela o seu guia. A palavra de Deus vai guiar você. Seja praticante da palavra, para que você possa viver uma vida próspera em todas as áreas. Aleluia. Então Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis, você que apresenta, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entenda, você tem que oferecer um culto racional. O que é um culto racional? É o oposto de irracional. É o oposto daquilo que você vê o irmão pulando na igreja, cantando, o Senhor fala para o irmão assim, corre, receba. Aí o irmão sai correndo na carreira. Aí você olha, vê um monte de gente correndo, você fica, eu vou correr também. Aí saiu correndo, correu, em volta da igreja, pulou. Aí no final você pergunta assim, por que você pulou?
Não sei. Por que você correu? Não sei. Eu vi ele pulando, eu vi ele correndo, eu pulei também, corri também. É um culto irracional. Você não sabe por que você está fazendo as coisas, você não está entendendo por quê, você está copiando os outros. Não aconteceu nada. O culto tem que ser racional, um louvor consciente, uma obediência consciente. O Senhor falou, quer romper? Então dance na minha presença. Aí você dança. Por que você está dançando, irmão? Porque o Senhor falou comigo. Porque eu estou rompendo. O Senhor me deu um comando, dance. Então eu dancei. O Senhor falou, pule. Então eu pulei. Da mesma forma que o Senhor disse lá para Josué, nas muralhas, toque o louvor e grite para as muralhas. Eles gritaram e as muralhas caíram. Culto racional. Não fizeram porque eram doidos, não. Fizeram porque o Senhor falou. Porque como é que uma muralha de mais ou menos uma largura de 1 metro vai cair no grito? Imagina um bando de povo gritando lá, as muralhas, plá, trinca, cai tudo. É obediência à palavra. Culto racional. Amém? Eu só peguei o gancho. Mas olha o versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá, pastor, resume para mim, o que é renovar a mente? É simples, é parar de pensar como você pensa e passar a pensar como Deus pensa. Simples assim. Eu penso assim, 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 assim e assim. Legal, e o que é que Deus pensa? Segundo a palavra, ele pensa assim, assim, isso aqui pensa igual eu, mas isso aqui é diferente. Então, o que você pensou não vale de porcaria nenhuma. Pega a palavra. Pensa conforme a palavra. Mas eu não acho. Você não tem que achar nada, irmãos. Você só tem que obedecer a palavra. O Senhor, eu tenho certeza. Fala para o teu irmão aí. Deus é mais sabido que você. Você sabia disso? Se não sabia, está sabendo agora. Deus é mais inteligente que você, sabe mais que você. Então, obedeça a Ele. Renove a sua mente pela palavra. O que está sendo falado aqui é para quebrar a religiosidade. Eu sei, irmãos, que eu estou quebrando uns biscoitinhos na vida de muita gente hoje. Alguns já sabiam disso, estão relembrando. Outros já estão, meu Deus, é sério isso? É sério. Eu não vou vir brincar aqui. É sério. Renova a sua mente pela palavra. Pare de pensar como o diabo pensa. Pare de pensar como você pensa. Pare de pensar como os seus amigos pensam. Pare de pensar como o jornal diz para você pensar. Pare de pensar como a televisão diz, como a novela diz, como os outros dizem. Passe a pensar pela palavra. Renova sua mente pela palavra. E aí você vai viver, provar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E prosperar é bom? Prosperar é bom, irmãos? Prosperar é agradável? É perfeito prosperar? Aleluia, glória a Deus. Só que tem pessoas que têm problema com isso. Tem pessoas que falam assim, mas você, pastor, vive pregando sobre a teologia da prosperidade. E tem outra para pregar? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, só tem 2 teologias. A da prosperidade e a da miséria. Eu fico com a da prosperidade, você escolhe qual que você quer. Não tem outra. Só tem 2. Ou você fica com a teologia da prosperidade, ou você fica com a da miséria. Se você quiser a miséria, o problema é seu. Eu fico com a da prosperidade. Porque teologia nada mais é do que um estudo sobre Deus. É isso que significa a palavra teologia. Teo, que vem da palavra teos, que significa estudo, que significa Deus. E logia, que é uma palavra grega, que vem de logos, que significa estudo. Teologia significa estudo de Deus. Então, teologia da prosperidade, aí um estudo de um Deus próspero. E o que tem de errado nisso? Não, porque tem igreja que só fala disso. Tem igreja que só fala disso. Concordo que tem igreja que só fala sobre isso. Mas isso é um assunto bíblico. Tem que ser pregado, tem que ser ensinado, tem que ser falado. É por isso que muita igreja vive na miséria. Mas nós não vamos viver na miséria. Você não vai viver uma vida de miséria. Você vai viver uma vida de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. A palavra prosperidade, eu falei isso na escola, essência. A palavra prosperidade, no hebraico, o verbo traduzido por prosperar é a palavra tsaleak, ou tsalek, que segundo o dicionário hebraico significa ter sucesso,
avançar, progredir, ser proveitoso, conduzir a um bom resultado, sendo esse referido verbo usado para indicar vitória. Outra palavra também usada, só que no grego, para prosperidade, é a palavra eudo, que é formado por eu, que significa bem ou bom, e udos, que significa jornada ou caminhada. Percebe que prosperidade não está ligado única e exclusivamente a dinheiro. O que é prosperidade na terra? É uma boa jornada, é uma boa caminhada, é uma vida próspera, uma caminhada de sucesso, uma jornada de sucesso. Quem é que não quer isso? Ninguém quer? Meu Deus. Se você não quer prosperar, irmão, pare de trabalhar agora. Porque senão você está sendo um baita de um hipócrita. Eu não quero prosperar. Então tá bom. Todo dia você acorda, amanhã você vai acordar, vai ligar para o seu chefe e vai falar, me demito. Por quê? Porque eu não quero prosperar. Eu não acho que isso é bíblico. Então fica em casa chupando o dedo. Deita na rede e vê o que acontece. Dá 2 meses, 3 meses, você vai ver. Você não vai procurar um serviço rapidinho. Ou vai ligar para os irmãos. Irmãos, você está prosperando, você não me ajuda? Ajuda, vou arrumar um serviço para você. Você vai trabalhar. Se você não acredita em prosperidade, meu irmão, você trabalha para quê? Porque todo mundo aqui trabalha para ganhar mais, para ter mais dinheiro, para prosperar, para dar o melhor para os seus filhos, para sua esposa, para você mesmo, para poder também ter um bom prazer, viajar, ter um bom carro, uma boa casa, comer bem, gastar. É ou não é? Ou eu sou o único hipócrita aqui? Porque eu estou parecendo eu, o hipócrita, e vocês. Não sei. Não, irmãos. Isso é prosperar. Se você trabalha, você quer prosperar. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Entenda. Eu concordo que nós temos que trabalhar bastante mesmo, nos dedicar e tudo mais. Agora, viver uma vida só para trabalhar, esquece. Eu creio num Deus que vai me dar muito mais do que aquilo que eu consigo trabalhando. Eu vou trabalhar porque trabalhar é digno, é louvável e é bíblico. Então eu vou trabalhar porque o trabalhador é digno do seu salário. Então eu vou trabalhar para ganhar o meu sustento. Mas a minha confiança não está na força do meu braço, na minha sabedoria, na minha inteligência ou no quanto eu trabalho. A minha confiança está no Senhor, porque Ele é capaz de me dar muito mais do que aquilo que eu consigo trabalhando. As pessoas vão olhar para você e falar, meu Deus, você ganha R$2.000 por mês, e como é que consegue prosperar tanto? Rapaz, eu não sei, eu só sei que eu recebo, eu dizimo, eu oferto, eu abençoo as pessoas, o dinheiro dá para pagar as contas, ainda sobra para investir no reino e investir na minha vida, ó. Como é que é isso? Não sei, só sei que é assim, como diz Chicó. Só quem tem a referência do filme. Como é que é, Chicó? Eu não sei, só sei que é assim. É assim, irmãos, com Deus é assim. Eu não sei como é que faz, não sei como é que acontece, só sei que funciona. Amém? Glória a Deus. Vai pegando aí, irmãos. Receba. Em nome de Jesus. Diga bem alto de novo, eu sou rico. Aleluia. Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Comer o quê? O melhor ou o pior? Ou mais ou menos? O melhor, irmão. Tem gente que está contente com o mais ou menos. Não, tá bom. Não, uma casinha. Se o senhor me dá uma casinha. Não, a casinha tá bom. Não, irmão, sabe o que é? Eu tenho uma casinha lá. Aí meu filho vai casar, vou fazer um puxadinho para ele lá no fundo. Aí ele vai morar lá no puxadinho. Glória a Deus, tá bom demais. Tira essa mentalidade de inho na sua cabeça. Começa a colocar agora, trocar, renovar sua mente por uma mentalidade de ão. Amém? Tira o inho, bota o ão. É uma casinha? Não, uma casona, um casão. Um salarinhozinho? Não, um salarião. Dinheirinho? Não, dinheirão. Um carrinho? Não, carrão, irmãos. Prosperidade está voltado a algo grande, maior, ao todo. Não é uma coisa mesquinha. Uma casinha, um bolinho. Não, eu vou fazer uma festinha. Aí vai ter um bolinho lá em casa. Vai ter uns amiguinhos, uns irmãozinhos. Lá na minha casinha, um puxadinho que eu fiz lá no fundo. Tudo é inho na vida dele. Irmão, sai de perto.
Eu não convivo com gente assim, não. Como é que eu começo a ver gente com eu falo, deixa eu sair de perto. Porque ou ele aprende comigo, ou eu estou fora. Mentalidade de Ião. Mas é fácil, né? Você está prosperando. Eu estou prosperando porque eu confio na palavra. Eu estou prosperando porque eu declaro a palavra. Porque eu vivo a palavra, porque eu coloco em prática. Meu irmão, deixa eu te dizer, prosperidade não tem a ver com o dinheiro que você não tem na conta. Prosperidade não tem a ver com o dinheiro que você não tem na carteira. Prosperidade não tem a ver com a comida que não está na sua geladeira. Prosperidade tem a ver com aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Quando eu preciso do dinheiro, eu chamo o dinheiro. E eu falo, dou ordem aos anjos e digo, anjos, vão buscar o meu dinheiro. E eles têm que trazer. Como é que é, pastor? Hebreus capítulo 1, versículo, se eu não me engano, 13 ou 14, vai dizer quem são os anjos. Quem são os anjos? O texto diz, são espíritos ministradores, enviados ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? Quem são os anjos? Espíritos ministradores que foram enviados para servir você, que vai herdar a salvação. Tem gente que tem uns anjos aí do lado aí, e os anjos, está tudo parado. Nunca recebeu uma ordem, nunca recebeu um recado, um pedido, nada. E está falando assim, Deus, como é que esse cabeção vai dar coisa para eu fazer? Eu estou aqui, 30 anos na vida dele aqui, nunca me pediu nada. Nunca me deu uma ordem, nunca consegui servir ele. Porque ele não sabe, não sabe qual é a minha função para a vida dele. Eu estou aqui guardando ele, protegendo ele, e ele não diz nada, não pede nada, não fala nada, não me dá uma ordem. Eles estão aqui para te servir. E quando eu falo servir, não significa que ele é seu escravo, o teu servo. Não, eles são diáconos. Porque a palavra ministradores vem da palavra ministros, que vem da palavra diáconos. Cadê os diáconos da igreja aqui? Cadê os novos diáconos? Levanta a mão bem alta. A gente está com medo assim. Não, vamos pedir coisa. Erga a mão aí, irmão. Cadê os diáconos? É peso pedir para vocês servirem os irmãos, irmãos? É peso receber os irmãos com um abraço lá? É peso limpar o banheiro, irmãos? Uns presentes que os irmãos deixam lá? É peso? Claro que não. Faz com amor, com prazer, com alegria no coração. Servir ao reino é sempre bom, irmãos. Os anjos são espíritos ministradores que foram enviados ao serviço daqueles que irão herdar a salvação, ou seja, eu e você. Aleluia. Sabe, eu aprendi algo. Deixa eu te dizer, às vezes você pode estar passando por um momento de luta, de tribulação, de situações difíceis. Eu não estou dizendo que você vai estar com o dinheiro no bolso o tempo todo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que vai ter momentos que realmente você não vai ter. Mas isso não te faz pobre, isso não te faz um miserável. Isso está mostrando que você está passando por um momento, mas você continua próspero, você continua filho, você continua suprido, você continua sendo mais que vencedor. Então, de vez em quando, irmãos, quando você estiver passando por uns perreios, por uns momentos assim, de vez em quando, junta um dinheirinho, rapa o tacho, junta lá um dinheiro, leva a família no melhor restaurante, o melhor lugar, top, a melhor churrascaria. Chega lá com o seu poisé, fala assim pro rapaz lá, estaciona aí para mim. Chega com o rei na barriga, amém? Porque você tem um rei na barriga, amém? Está na barriga, na mente e no coração. Se chama Jesus Cristo, amém? Chega com o rei na barriga e fala assim, melhor mesa, por favor. Você olha para a conta, tem nada. Todo o dinheiro que você tem está ali na carteira. Melhor mesa. Quero picanha, só carne nobre. Não vem com linguiça, não. Só quero de picanha para cima. Senta lá, irmão, enche o bucho. Paga e sai. Mas o resto da semana, não se preocupe. O Senhor vai prover, fica tranquilo. De vez em quando faz isso. Sabe por quê? É um recado que você está mandando para o diabo. Porque o diabo está falando assim, lá, você não tem dinheiro para nada. Então, de vez em quando, você dá umas patadas na cara dele, pá! Fala assim, eu não vou me acostumar com pobreza não, diabo. Isso aqui é só para te lembrar que eu sou próspero, só para te lembrar que eu sou suprido, só para te lembrar quem eu sou em Cristo Jesus. Aleluia! De vez em quando faz isso, irmãos. Aí vai chegar um momento que o dinheiro vai começar a chegar, vai começar a sobrar.
Isso é para dar uns recados para ele de vez em quando, porque ele está te oprimindo, e muitas vezes você fica aqui na retaguarda, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, levanta, mete o pé no peito dele. Hoje eu fiz isso. Falei para mim, a hora que Deus falou isso comigo, eu falei, o quê? Vai ser hoje. Eu rapei o tacho. Levei a família, vamos, mas na semana, fica tranquilo, o Senhor é responsabilidade de Deus agora. Comigo, Deus falou, eu vou fazer. Hoje eu dei um tapa na cara do diabo. A hora que eu paguei a conta, eu falei, toma, capeta. Pá. Pingou lá, pum, na conta. Eu falei, aleluia. E o diabo falando, faz tempo que você não come um churrasco, faz tempo que você não come uma comidinha da top. Eu falei, eu estou me acostumando com coisa boa, não com inho, com ão. Fala para o seu irmão, acostume com ão. Aleluia. Vou mudar essa sua mente hoje. Eu não, né? A palavra de Deus. Mas o texto diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis, estou acabando. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha só, o texto diz, se você quiser. Em outra versão diz, se quiser e me obedecerdes. Tem gente que quer. Não, eu quero. Oxi, eu quero o melhor dessa terra. E porque eu quero, eu não estou prosperando. Porque eu não estou obedecendo. Pega só uma parte do versículo. Não, eu quero. Amém. Metade do caminho. Quem quer? Ixi, Deus do céu. Vamos lá, vai outra chance para você. O texto diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem quer o melhor dessa terra? Aleluia! E quem quer obedecer? Aleluia! Porque são duas partes, se quiserdes e me ouvirdes. Tem gente que quer, mas não está obedecendo, não está ouvindo. E aí não usufrui do melhor dessa terra. Tem outros que estão obedecendo, mas não está ouvindo, mas não está querendo. Por quê? Porque tem a mentalidade ainda de religioso, que o Senhor me quer, pobrezinha, aleluia, não. Eu tenho que andar na humildade, na pobreza. Não, isso daí é obedecer, obedece ao Senhor, mas não quer. Tem pessoas que têm fé para curar, impõe as mãos sobre os enfermos. Vai. Tu não ia tirar a foto? Aí. Tem pessoas que obedecem ao Senhor, aí tem fé para curar, tem fé para manifestar os dons do Espírito Santo, mas não tem fé para prosperar, por causa da mentalidade. Irmãos, a mesma fé que você tem para poder receber cura, para impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, a mesma fé que você tem para receber o batismo no Espírito Santo, ou para impor as mãos sobre as pessoas e elas serem batizadas no Espírito Santo, é a mesma fé que você precisa ter para prosperar. É a mesma coisa. Tem gente que tem fé para essas coisas, mas não tem para prosperar. Então está na hora de regular isso daí. Se quiserdes e me ouvirdes. Olha que a responsabilidade está sempre para nós. Se quiser e me ouvir, ou me obedecer. Se eu quero e eu obedeço ao Senhor, automaticamente eu como do melhor. Mas o texto não fala só o melhor, é o melhor fala para o seu irmão, é desta terra. Não é na eternidade, não é no céu, é aqui na terra. Mas tem gente que não está comendo o melhor dessa terra, está comendo o pão que o diabo amassou. Mas fique tranquilo que você serve o pão que amassou o diabo, amém? Jesus Cristo, o pão da vida, aleluia. Esse é o Deus que você serve. Então está na hora de você inverter as coisas, amém? Grupo de louvor, sobe aqui, nós não vamos cantar nem nada, eles vão só fazer um som aqui, porque a gente vai fazer algo, bem rapidinho. Aleluia. Coloca para mim, por gentileza, Apocalipse capítulo 1. Tem como colocar? Apocalipse 1:6. Eu vou ler na versão Almeida, Revista Corrigida. Deus nos chamou, irmãos, para sermos filhos prósperos e reinarmos em vida, reinarmos nessa terra, assim como Isaías 1:19 diz. Apocalipse 1:6 diz assim, versão Almeida, Revista Corrigida:
nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Nos fez o quê? Reis. Na sua Bíblia você pode ver que a palavra rei está em letra minúscula. Por quê? Porque Jesus é o rei, letra maiúscula, dos reis. Você já viu um rei pobre? Já viu rei pobre? Não. Não tem rei pobre, tem rei rico. Pode ter rei falido, mas reino rico. Rei não tem pobreza, rei mora em castelo, come do bom e do melhor. O Senhor Jesus é o rei dos reis. E a palavra aqui está dizendo que Ele nos fez reis e sacerdotes. Você está vivendo uma vida de rei nessa terra? Se não está vivendo, deveria viver. Se não está vivendo, está na hora de começar a viver. Só que deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não é pilim-pim-pim, não. Amém? Não é, não, eu vou viver amanhã. Não, eu creio, eu quero, vou comer o melhor dessa terra. Não, Jesus, eu declarei. Se quiser dizer me ouvidos, então eu quero. Amanhã eu começo a obedecer e eu quero logo. Não é assim. A varinha de condão, não. A fadinha apareceu, o anjinho apareceu. Oh, você quer? Vai me obedecer? Pilim-pim-pim. Pum, geladeira cheia, conta cheia, tudo cheio. Não, não é assim que funciona. Não é conto de fadas, nem mágica. É vida. É vida. É vida de obediência. Se quiserdes e me obedecerdes. Então você passa a viver, a querer e a obedecer a palavra. Aí você passa a congregar mais. Você passa a não faltar nos cultos, porque você é fiel ao reino, você é fiel a Deus e é fiel à congregação que o Senhor te colocou. Aí você passa então a dizimar e a ofertar, porque você não é obrigado, mas nem Deus é obrigado a liberar coisas para a sua vida, de coisas que você não faz. Amém? É simples. Semeadura e colheita. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Semente ao que semeia. Se você não semeia, não tem semente. Simples assim. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz: ore que eu te prospero. Ai, Deus, me prospera, me prospera, me prospera, me prospera, me prospera. Deus, estou fazendo um jejum para o Senhor me prosperar. Não vai prosperar. Não tem versículo na Bíblia que diz que se você orar muito, bem muito, fazer um jejum de 40 dias e 40 noites, ir no monte todo santo dia, você vai prosperar. Não tem. É semeadura. Semente para quem semeia e pão para alimento. Simples. Se você semeia no reino, vai receber semente e também vai receber o pão para o seu alimento. Simples assim. Então você passa a ofertar, você passa a dizimar, você passa a andar em obediência à palavra, passa a praticar a palavra. E aí as coisas naturalmente e sobrenaturalmente começam a chegar na sua vida. Por quê? Deus libera? Não, Deus já liberou. Você rompe, é diferente. Não é que Deus que libera, é você que rompe. Aí as coisas chegam. Deixa eu te dizer algo. Sabe que no mundo do espírito, o diabo está lá segurando coisas que pertencem a você, que pertencem a mim. O diabo está impedindo coisas de chegar. E ele pode fazer isso, pastor? Pode. Por quê? Porque você e eu, muitas vezes, estamos deixando. Como? Não estamos usufruindo o melhor dessa terra. Não estamos recebendo tudo que Deus já nos deu. Por falta de fé, por falta de conhecimento da palavra. Por isso que, repito o texto, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Mas quando o conhecimento chega, a luz chega. Então quando eu passo a obedecer e colocar em prática, o diabo tem que soltar. Porque ele não tem direito mais de segurar o que é seu. As bênçãos que já são suas. Eu vou repetir um texto que é uma frase que eu repito em várias oportunidades. A fé não dá poder para Deus fazer. A fé dá poder para você receber tudo o que Deus já te deu. Quando você crê na palavra, você obedece a palavra. E a fé faz com que as coisas cheguem a você. A sua fé é como uma mão que pega tudo que está lá no reino do Espírito e manifesta no reino natural.
está disponível. É como uma árvore frutífera, cheia de frutos. Está lá disponível e você fica olhando, esperando o fruto cair. Um dia cai. Quando cai está podre. Passou do ponto, passou da hora. Mas a fé significa que você precisa olhar aqueles frutos pendurados na árvore, estender as suas mãos e pegar. Tem frutos, irmãos, que basta você estender as mãos e você pega. Mas tem frutos que você precisa atacar uma pedra. Tem frutos que você precisa subir numa escada. Você tem que dar um jeito, porque eles estão no lugar mais alto e mais difícil. Mas normalmente eles são os mais doces, os mais saborosos. O esforço é teu, a fé é tua. Não cobre Deus por aquilo que você não tem. Cobre a si mesmo, porque o problema não está lá, está aqui. O problema nunca está no reino de Deus, o problema sempre está em nós. Você vai reinar e comer o melhor dessa terra, amém? Fique de pé. Vou ler um último texto, nós vamos orar. Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Aleluia. Reinarão como? Fala assim para o seu irmão: em vida. Quem é que reina? Rei reina. Você é o rei, porque Jesus é o rei dos reis. Então, se você crê, você vai reinar em vida por meio de um só, a saber, a Jesus Cristo. Aleluia. Feche os seus olhos. Toca alguma coisa aí bem. Só toca. Pode ir. Você vai erguer a sua voz agora, irmãos. E você vai tomar posse do que você tem em Cristo. Você vai tomar posse do que você é em Cristo. E você vai tomar posse do que você pode em Cristo. Então diga, mas irmãos, com uma única voz e com força, diga as palavras que eu vou dizer agora. Repita as palavras que eu vou dizer. Diga comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diabo, fala com força: diabo, agora solte tudo que é meu, em nome de Jesus. Anjos do Senhor, vão até as minhas prosperidades, vão até as minhas bênçãos, vão até o meu dinheiro, e tragam para mim o que é meu, tragam para mim o que Jesus me deu, traga para mim o que é de direito meu, em nome de Jesus. Aleluia. Agora que você fez isso, que você creu nisso, que você deu a ordem para o diabo, em nome de Jesus, e se você crê, você se alegra. Se você crê, você comemora. Se você crê, você dança. Se você crê, você louva. Se você crê, você pula. Se você crê, pelo amor de Deus, dê um glória a Deus. Aleluia! Eu creio, Jesus, nós cremos na tua palavra. Aleluia, aleluia. Você entendeu, irmãos? Hoje você deu ordem, você entendeu. Agora você não vai ter mais problema de dizer eu sou rico. Diga aí para eu saber. Aleluia, glória a Deus. Fique com essa palavra. Semana que vem, então, nós temos a parte 2 dessa série de mensagens sobre uma vida de prosperidade. Irmãos, agarra isso. Pega isso, irmãos. Pega com força. Como eu já disse, que nem pitbull no osso, amém? Glória a Deus.